Vamos abrindo nossas Bíblias em Atos. No capítulo 15. Hoje nós chegamos bem na metade do livro de Atos. Mas talvez você diga, Léo, mas Atos tem 28 capítulos. Como é que 15 é a metade de 28? Não, irmãos, o livro de Atos foi escrito, não existia capítulos e versículos ainda. Tá? Foi num texto corrido, e no texto corrido, esse aqui é o centro de todo o livro. Tá bom? Atos capítulo 15. Nós veremos hoje do versículo 1 até o versículo 35. Esse texto, então, como eu falei, ele é central para o livro de Atos. E ele vai resolver uma questão que começou lá atrás. Os irmãos vão lembrar, talvez, de quando Pedro recebe uma visão dos céus de que ele deveria pregar para os gentios. E ele vai então até a casa de Cornélio e prega para ele, para sua família e para aqueles que estavam lá. E aí, a igreja de Jerusalém quer saber o que aconteceu. E Pedro, ele tem que ir até Jerusalém para prestar contas, porque ele estava pregando na casa de gentios. Então ali nascia uma tensão entre crentes judeus e crentes gentios. Depois, em Atos capítulo 11, alguns missionários anônimos começam a pregar o evangelho em Antioquia da Síria. É o texto que diz que foi ali que os irmãos começaram a serem chamados de cristãos. Eles começam a pregar, e gentios começam a se converter. E aí a igreja de Jerusalém manda Barnabé até lá, para que ele possa ver se está tudo em ordem. Mostrando mais uma vez, assim, um certo nível de tensão. Agora que gentios estavam entrando na comunidade da aliança. E aí, no capítulo 13, de uma vez por todas, agora, Paulo e Barnabé, eles vão para a sua primeira viagem missionária, totalmente em terras gentias. Nós falamos que era a terceira parte da missão de Jesus. Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra, Atos 13. E Paulo e Barnabé viajam por Chipre e por várias cidades do que hoje é a atual Turquia, para anunciarem o Evangelho. E mais uma vez a tensão surge. Mais uma vez a tensão entre crentes judeus e gentios surge, porque os gentios estavam entrando na comunidade da aliança agora. Era algo novo, algo que eles nunca haviam passado. E esse texto de Atos então vai resolver essa tensão para nós. Ele vai mostrar como que a igreja de Jerusalém, a igreja dos apóstolos, lidou com isso, tá bom? Então o propósito de Lucas ao narrar esse texto é mostrar que agora gentios e judeus são um só povo pela fé em Jesus. Gentios e judeus, pessoas de todas as etnias e da etnia de Israel, agora são um único povo por causa da fé em Jesus. E esse texto de hoje, ele geralmente é chamado de Concílio de Jerusalém. Tá bom? Por que um concílio? Porque os irmãos vão ver que é quando a igreja se reúne, liderada pelos apóstolos, para deliberarem alguma coisa. Concílio também pode ser chamado de assembleia. Então, qualquer semelhança com a assembleia não é mera coincidência, tá bom? Aqui está uma das bases da nossa tradição de se fazer assembleias para deliberar as coisas. Os irmãos vão vendo durante o texto que é bem parecido, tá bom? E esse texto, irmãos, ele é um texto grande, e agora vai ficar cada vez mais comum textos grandes nas nossas pregações, porque fica difícil dividir a história no meio, né? Uma história com começo, meio e fim, e aí nós dividimos, daí no domingo que vem a gente já esqueceu, ou a mente já não está tão fresca. Então nós escolhemos algumas sessões um pouquinho maiores para o bem da didática, tá bom? E esse texto de hoje ele tem 4 partes. Na primeira parte nós vamos ver a motivação para o concílio, para essa assembleia, lá na igreja de Jerusalém.
Depois nós vamos ver o período de argumentação, onde as pessoas se levantam para argumentarem e defenderem a sua posição. Depois nós veremos qual foi a resolução, a conclusão que os irmãos chegaram, e por último, os efeitos disso, ou melhor, o efeito disso na vida daquelas igrejas, tá bom? E conforme nós vamos vendo os pontos, eu vou ler no início de cada um, tá? Não vou ler o texto de uma vez, porque são muitos versículos, mas eu vou lendo conforme nós formos caminhando por cada ponto. Primeiro ponto, então, Lucas vai dizer por que existiu o concílio, né? O que motivou os apóstolos e os líderes, os pastores, os presbíteros, junto com a igreja de Jerusalém, se reunirem. Versículo 1, Atos 15, 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. E tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns outros irmãos fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Até aqui, tá bom? Essa foi a motivação para o concílio. Diz o texto que alguns indivíduos saem de Jerusalém, saem da Judéia, das regiões ali em torno de Jerusalém, e vão até Antioquia da Síria. Vão até a cidade onde Paulo e Barnabé estavam ensinando os irmãos. Os irmãos lembram, Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária e retornaram até Antioquia da Síria. E aí esses irmãos vão até lá. E eles começam a ensinar para aquela igreja que as pessoas precisavam, os gentios, precisavam se circuncidar e obedecerem à lei de Moisés para serem salvos. Esse era o ensinamento deles. E aí diz o versículo 2, que surgiu uma grande confusão entre Paulo e Barnabé, e eles, é óbvio, talvez você lembre que o sermão de Paulo, há 2 domingos atrás ali, se você olhar Atos 13, era dizer que a justificação não poderia ser obtida por meio da lei, mas somente por meio de Jesus. E esses judeus, esses crentes judeus que foram até Antioquia, estavam falando ao contrário, que se eles quisessem ser salvos, justificados, eles precisavam se circuncidar. Eles precisavam de circuncisão e de obediência à lei. Então essa foi a motivação para o concílio. 2 doutrinas diferentes dentro da igreja, 2 visões diferentes sobre a salvação, 2 evangelhos totalmente diferentes, o evangelho da graça de um lado, e o evangelho, entre aspas, da salvação pelas obras do outro. Então diz o texto que foi decidido ali, que Paulo e Barnabé e outros irmãos deveriam ir até Jerusalém, para tratar essa questão com os apóstolos e com os presbíteros. E presbítero nós entendemos que é outro nome para pastor. Sei que alguns irmãos vêm de outras igrejas e presbíteros é uma outra função, um outro cargo. Nós não entendemos assim. Presbíteros é apenas um outro nome para pastor, tá bom? E no caminho, versículo 3, eles passam pela Fenícia, por Samaria, e começam a falar do que Deus estava fazendo entre os gentios, e eles, os gentios, da Fenícia e Samaria, se alegram. E aí o versículo 4 diz que eles chegam até Jerusalém e são muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então, se você perceber, eles começam a relatar agora, Paulo e Barnabé, diante da igreja, dos apóstolos e dos pastores. Então, era uma assembleia. Eles chegam, tem uma reunião da igreja, são bem recebidos, e eles começam a falar tudo o que Deus havia feito entre os gentios. Mas aí diz o versículo 5,
que se levantam alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido. Então, os irmãos, às vezes pode ficar um pouquinho confuso, né? Porque Jesus quase sempre batia nos fariseus, mas alguns deles se converteram. E a gente não pode esquecer que Paulo era um fariseu. Paulo era um exemplo disso. E aí, alguns desses fariseus que haviam se convertido, se levantam e dizem o quê? É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então ele diz que os gentios precisavam de circuncisão e precisavam obedecer à lei de Moisés. E isso aqui, irmãos, pode parecer escandaloso para nós hoje. Pode parecer, não, mas está maluco? Como que ele pode pedir um negócio desse? Não, é só pela graça. Mas veja, Atos é um livro de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Os irmãos ainda estavam aprendendo as coisas, então é bem possível que esses membros aqui do versículo 5, não sabemos, mas talvez eles estivessem com uma boa intenção. Porque a circuncisão era algo muito caro aos judeus. Era o símbolo de que Deus havia feito uma aliança específica com aquele povo. Isso vinha desde Abraão, os irmãos vão lembrar. Desde Abraão. Então era algo muito caro para eles. Era algo muito especial para eles. Era algo difícil de abandonar. Além disso, a lei também era uma dádiva de Deus para Israel. E a lei é boa. Nós sabemos disso. Paulo diz que a lei é boa se usada para o bem. A lei mostra a vontade de Deus. A lei mostra o que agrada a Deus. Então eles estavam talvez nessa dificuldade de entender como que a lei de Deus que foi dada para a nação específica de Israel pudesse se aplicar a esses novos irmãos que estavam se convertendo. E aí eles dizem, eles se levantam, né? Diz o texto, talvez na sua tradução diz, que eles se insurgiram. E a ideia é que eles ficaram de pé, só isso. Mais uma vez, qualquer semelhança não é mera coincidência. Todo mundo sentado, eles quiseram falar, ficaram de pé e emitiram a sua opinião. Então, esse foi o motivo. Eles emitiram a sua opinião, esse foi o motivo para o concílio. E eles diziam o seguinte, olha só, comecinho, versículo 5, é necessário, é obrigatório, não é opcional. O gentio, alguém que não é da etnia judaica, ou seja, se estivéssemos lá, eu e você, deveríamos ser circuncidados, claro que se for homem, né? E obedecer à lei de Moisés. E lá no versículo 1, no finalzinho, diz algo um pouquinho mais forte, que nós deveríamos fazer isso, senão não poderíamos ser salvos. Gente, o que estava em jogo aqui era a doutrina mais central da fé cristã, a justificação somente pela fé. Não era uma coisinha simples. Eles estavam dizendo, se não se circuncidarem, se não obedecerem às leis, se não pararem de comer carne de porco, se não pararem de usar certos tipos de roupa, se não obedecerem à lei de Moisés, não é que vocês estão em desobediência, vocês não podem ser salvos. Olha a gravidade disso. Então, esse é o motivo para o concílio. A igreja, junto com os apóstolos e presbíteros, se reúnem para discutir essas questões. E agora, nós veremos a argumentação no concílio. Lucas, ele vai relatar como que a igreja resolveu essa questão, tá bom? Do versículo 6 até o versículo 21. Então, vamos ver como foi esse período de argumentação na assembleia, no concílio da igreja de Jerusalém. 6. Então os apóstolos e os presbíteros pastores se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vocês sabem que, desde há muito tempo, Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé.
Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. E depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Verso 19. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então esse foi o período de argumentação ali. Os presbíteros e os apóstolos, eles se reúnem para discutir essa questão. E Lucas, ele vai relatar 3 períodos de argumentação aqui. No primeiro período vem Pedro, depois ele diz que Paulo e Barnabé também falam, e por último vem Tiago. Então no primeiro momento, do versículo 7 até o versículo 11, vem Pedro. E Pedro relembra 3 coisas da sua experiência. Primeiro, Pedro diz que Deus escolheu ele para pregar a palavra aos gentios. Provavelmente está se referindo ao episódio de Cornélio, em que Deus teve que vir aparecer para ele, dar uma visão para ele, enviar pessoas até Pedro para que ele pudesse ir até uma casa de um gentio pregar o evangelho. Então Pedro está falando, olha, primeiro, é da vontade de Deus que os gentios se convertam? Esse é o argumento, porque Deus me escolheu para pregar para eles. Segundo, Pedro diz, eles receberam o Espírito Santo. Os irmãos vão lembrar, no final do episódio de Cornélio, depois que ele se converte com a sua família, eles recebem o Espírito Santo, demonstrando que eles haviam sido salvos e aceitos por Deus. E por último, no versículo 9, olha comigo, Pedro diz, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Ou seja, Deus deu o Espírito Santo para eles, assim como Deus deu para nós. Deus purificou o coração deles pela fé, assim como Deus purificou o nosso coração pela fé. Logo, gentios e judeus são salvos da mesma maneira, pela fé. Cornélio não precisou se circuncidar. Cornélio não precisou obedecer à lei de Moisés. Deus purificou somente pela fé, assim como nós judeus, nós também não fomos salvos pela lei. Logo, não há distinção alguma. E ele termina exortando aquele povo que estava defendendo uma doutrina errada. No versículo 10 ele diz, por que é que vocês querem tentar a Deus? Ou seja, já está claro que Deus quer que os gentios entrem na comunidade da aliança. Vocês estão resistindo a Deus. Perdão. Estão indo contra a vontade de Deus. E ele continua, pondo sobre o pescoço dos discípulos um fardo que nem nós e nem os nossos pais puderam suportar. E ele termina dizendo, mas nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então esse é o argumento de Pedro. Deus aceita os gentios sem precisar guardar a lei, sem precisar se circuncidar, é pela fé, assim como para nós. Depois, versículo 12, Lucas diz que Paulo e Barnabé começaram a narrar quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios, e só isso. Por que só isso? Porque Lucas já narrou o capítulo 13 e 14 inteiro,
sobre o que Deus fez por meio de Paulo e Barnabé entre os gentios. Então Lucas quer economizar espaço. Naquele tempo era muito caro você ter um papiro para escrever, então provavelmente ele está querendo economizar espaço. Vocês já leram, então eu não preciso repetir, tá bom? E aí, ele diz tudo aquilo que nós vimos: pregação, milagres, pessoas se convertendo. E aí vai para a terceira pessoa que faz o argumento, desculpa, a quarta, né? Mas é o terceiro período. Primeiro Pedro, depois Paulo e Barnabé juntos, e agora Tiago. E esse Tiago aqui, ele não é um dos Tiagos apóstolos, né? Jesus escolheu 2 homens por nome de Tiago para ser seus apóstolos. Um deles nós não ouvimos mais, não sabemos, e o outro morreu em Atos capítulo 12, decapitado por Herodes. Talvez você lembre, você pode voltar lá depois e ler. Mas esse Tiago aqui não é o apóstolo sobrevivente. Esse Tiago provavelmente é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e filho de José, tá bom? Meio-irmão de Jesus, que nós conhecemos pelos evangelhos, que ele não cria em Jesus. Lembra que os irmãos de Jesus não criam nele? Só que Paulo diz, em 1 Coríntios, que depois de Jesus ressuscitar, ele apareceu para Tiago. Então, bem provável que ele tenha se convertido depois que o seu meio-irmão, Jesus, apareceu para ele. E aí ele se torna um grande líder em Jerusalém. Se torna um grande líder naquela igreja. E por isso que agora ele toma a palavra para falar. E além disso, esse Tiago também é o autor da Epístola de Tiago. Lá perto do livro de Hebreus, tá bom? Depois do livro de Hebreus, você pode ler Tiago. É esse Tiago aqui que escreveu aquele livro. E ele começa dizendo, no versículo 13, né? Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouço o que tenho a dizer. Vai falar, ouço agora, silêncio. E aí ele concorda com o Pedro, ele reitera Pedro, reitera que pela experiência, Deus estava aceitando os gentios. E agora Tiago vai trazer um argumento bíblico. Veja, Pedro citou a sua experiência em ser chamado por Deus para pregar. Paulo e Barnabé citaram a sua experiência do que Deus havia feito entre os gentios. E agora Tiago vai trazer e vai falar, isso aqui é bíblico. Versículo 15, olha só: com isso concordam todas as palavras dos profetas, como está escrito. E agora ele dá um exemplo, né? Depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, ele cita uma profecia tirada a maior parte lá de Amós, que diz que Deus, ele reedificaria o tabernáculo caído de Davi. Qual é a imagem aqui? Que Deus restabeleceria o reinado de Davi. Se você conhece a história do Antigo Testamento, você vai lembrar que Deus havia feito uma aliança com Davi, de que ele teria um reino eterno, e um descendente que reinaria para sempre. Só que depois do exílio, desde o período do exílio, nunca mais Israel teve um descendente de Davi sentado no trono. E Deus promete então que um dia ele restabeleceria esse trono. Ou seja, um descendente de Davi reinaria novamente. E para quê? Qual o propósito? Versículo 17: para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios. Então Deus restabeleceria o reinado de Davi com um propósito específico: expandir a salvação para outros povos. E nós vimos, em textos passados, que Paulo defendeu que quem é esse descendente de Davi? Jesus. Lembra? Paulo pregando para os judeus, fala de Davi e diz: Jesus é o descendente desse Davi. Por quê? Porque ele é o rei prometido. Então, o argumento de Tiago ao citar essa profecia é dizer assim, Deus restabeleceu o reinado de Davi em Jesus. Logo, os gentios estão buscando a Deus. Logo, o resto da humanidade está buscando a Deus. Logo, é da vontade de Deus que os gentios se convertam. E o versículo 18 diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Qual é o ponto? Isso não é um plano B.
gentios se convertendo, pessoas que não são da comunidade de Israel, entrando na comunidade de Deus, no povo de Deus, sempre foi da vontade de Deus, sempre foi planejado por Deus. E aí, Tiago chega a uma conclusão, do versículo 19 até o versículo 21, tá bom? E ele diz assim: por isso julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, porque é da vontade de Deus que eles se convertam. Mas escrever-lhes 4 coisas: que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Então essa foi a deliberação que Tiago fez, tá bom? Propondo ali para a Assembleia. E eu vou explicar no próximo ponto, porque no próximo ponto, o concílio, a Assembleia, a comunidade dos irmãos decidiram igual Tiago. Então, para não ter que explicar 2 vezes, senão vai ter que explicar aqui e no próximo ponto. Então eu vou explicar tudo no próximo ponto, tá bom? Que eles vão reiterar tudo que Tiago escreveu aqui. Então, esse foi o período de argumentação no concílio. Teve a motivação, depois teve um período em que Pedro, depois Paulo e Barnabé e depois Tiago puderam se levantar e expor as suas visões, as suas opiniões, e agora o concílio vai chegar em uma definição, do versículo 22 até o versículo 29. Leiam comigo. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, vou reiterar aqui, olha só, aos apóstolos e presbíteros com quem? Com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos, e mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia e Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas palavras, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais. E eles repetem, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem, saúde. Talvez a sua tradução está de uma maneira diferente, mas é graça e paz. Deus abençoe vocês. Então, o concílio adota, baseado na experiência de Pedro, de Barnabé, Paulo, e baseado na argumentação bíblica de Tiago, eles adotam aquilo que Tiago propôs, que Tiago sugeriu. E eles decidem, então, junto com a igreja, enviarem para Antioquia essa carta, junto com Paulo e Barnabé, e Silas e Judas, que eram 2 líderes da igreja, tá? Não confunda com Judas Iscariotes, que já morreu, e nem Judas Tadeu, que é um outro apóstolo. Esse aqui é um outro Judas, que nós também não temos muita notícia. E aí eles vão até lá, para explicarem a carta, né? Talvez para tirarem as dúvidas dos irmãos, para explicarem o contexto, como foi feito, como foi decidido, tá bom? E a primeira coisa da carta que os apóstolos e presbíteros mandam para eles é dizendo assim, ó, esses irmãos que foram aí e transtornaram a mente de vocês, eles não tinham autorização nossa. É bem possível que esses irmãos aqui, que foram até Antioquia da Síria ensinar que os gentios precisavam circuncidar e guardar a lei para se converter, estivessem com uma intenção um pouco ruim, é bem possível. E os apóstolos e presbíteros, pastores estão dizendo, ó, nós não temos nada a ver com eles, nós não autorizamos. E depois eles dizem que chegaram a um pleno acordo, ou seja, a decisão da comunidade, a decisão da assembleia.
E eles decidiram enviar essas pessoas e pedir para que elas pudessem dizer e ler essa carta para as igrejas, e principalmente para a igreja de Antioquia. E o que é que eles pediram? 4 coisas. Olha comigo, versículo 29. Que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. É isso que eles pedem para os gentios não fazerem ou se absterem. E antes de explicar cada um desses pontos, a gente precisa entender qual foi a motivação de Tiago e do concílio ali, do conselho, da assembleia, em pedir essas coisas. Lá no versículo 21, quando Tiago sugeriu essas coisas para a assembleia, ele diz assim, ó, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ao que parece, Tiago estava sugerindo aos crentes gentios essas leis, para que eles pudessem conviver bem com os irmãos judeus. Sabe aquela concessão que às vezes a gente tem que fazer por causa da consciência do irmão? Parece que é uma das motivações de Tiago. Porque ele diz tudo que eles deveriam se abster, e no versículo 21 ele fala o porquê. Porque olha, Moisés tem pessoas em todas as cidades que o pregam, que leem, que ensinam eles. Então, ao que parece, Tiago está dizendo, olha, então eu peço para que vocês se abstenham dessas coisas por causa dos judeus, para que vocês possam ter uma boa convivência com eles. E a segunda motivação, por causa dessas 4 coisas que o concílio pede para eles se absterem, é que provavelmente eles queriam resguardá-los de voltarem para o paganismo, para a idolatria. Lembra, irmãos, eles eram de regiões totalmente idólatras, pagãs. Nós vimos no último domingo que eles queriam adorar Paulo e Barnabé, sacrificar touros na frente deles ali, achando que eles eram deuses. Então também, a segunda motivação parece ser que Tiago queria resguardá-los de voltarem para a idolatria. Então parece que esses são os 2 motivos. Primeiro, para o bem da comunhão entre judeus e gentios dentro da igreja, e segundo, para que pudesse evitar com que os gentios voltassem para a idolatria. A motivação é dupla. E agora vamos ver o que ele pede. Primeiro, que se abstenham de coisas ou comidas sacrificadas a ídolos. Um judeu nunca comeria uma comida sacrificada a ídolo. Mas era muito comum, não tinha como você ir no açougue, muito raro você ir no açougue e não ter um animal que não foi sacrificado. Então, Tiago diz, olha, melhor vocês não comerem. Para o bem dos judeus, provavelmente. Mas também, as comidas eram sacrificadas em cultos de sacrifício. Então, parece que Tiago também, e o concílio, quer que eles nem vão a esses cultos. Obviamente, eles não deveriam ir, né, irmãos? Mas aqui, eles estavam começando a caminhada cristã. Não tinham o Novo Testamento ainda. Então, Tiago fala, e o concílio, olha, também não é para vocês irem lá, não. Tá? Evitem essas comidas, logo, evitem o lugar onde essas comidas são sacrificadas. Segundo, sangue. Lá no versículo 29, se abstenham do sangue. Então, existiam rituais em que o sangue era tomado. Era comum. Sarapatel, não, estou brincando, tá bom? E era expressamente proibido se comer sangue desde os tempos de Noé. Expressamente proibido, tá bom? Porque existia uma ligação, que os judeus acreditavam, entre o sangue e a vida. Então era uma crueldade, por assim dizer, especial, você beber o sangue de um animal. Então, Deus, que se importa com os animais, havia proibido isso. Havia proibido o sangue. Então, Tiago pede para que eles também se abstenham disso, porque provavelmente existiam rituais pagãos, onde eles bebiam sangue. E também porque um judeu jamais iria chegar perto de um lugar, de alguém que estivesse bebendo sangue. Terceiro, carne de animais sufocados. Mais uma vez, para o bem da comunhão entre judeus e gentios. Animal sufocado aqui é a ideia de um animal que não foi sangrado. É um animal que você mata e você não retira o sangue. Como o judeu não poderia comer sangue,
né? Então ele não comia animal sufocado, que não fosse sangrado antes, retirado o seu sangue. Então Tiago pede também, se abstenham dessas comidas. Por quê? Para o bem da comunhão entre vocês e os judeus. E por último, da imoralidade sexual. E aqui surge uma pergunta, mas por que ele tinha que mandar se absterem da imoralidade sexual? Não era óbvio? Não era óbvio? E aqui, como o contexto sugere, existiam naquele tempo templos pagãos, onde existiam prostitutas cultuais. E as pessoas tinham relações para adorarem algum tipo de Deus. Então é como se Tiago dissesse, não passem nem perto disso daí, nem na frente, não veem nem as notícias. Mais ou menos isso que o Tiago está falando, tá bom? Se abstenham disso, se abstenham dessas coisas, não passem nem perto, fujam, como lemos outro texto, da aparência do mal. Então essas são as 4 coisas que o concílio pede para aqueles irmãos se abstenham, tá? Das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, de animais sufocados e da imoralidade sexual. Mas aí você talvez está perguntando, Léo, não é uma contradição? Acabaram de defender que a salvação é só pela fé. Acabaram de falar que não precisa obedecer a lei de Moisés para ser salvo. E aí vem o concílio e pede para eles obedecerem essas 4 coisas. Mas aí vem a explicação. Olha comigo o versículo 29, lá no finalzinho. Se evitarem essas coisas, farão bem. Ou seja, se evitarem essas coisas, vocês vão agir de maneira cristã. Não é que vocês vão ser salvos. Preste atenção no detalhe. Se vocês evitarem essas coisas, vocês vão conquistar a salvação. Nada disso. Se vocês evitarem essas coisas, farão bem. É a vontade de Deus, para vocês viverem em paz, viverem bem, viverem de maneira pura, simples. Não é para conquistar salvação nenhuma. E uma última pergunta que talvez possa surgir é: Léo, isso aí é válido para nós hoje? E eu estava lendo esse texto, meu irmão, enquanto eu estudava eu fiquei preocupado. Porque eu falei, será que eu vou ter que parar de comer minha carne mal passada? Fiquei muito preocupado. Né? Eu pensei até em citar o exemplo de picanha, mas faz tanto tempo que eu não como picanha. Bisteca, mal passada. E aí eu conversei com um amigo veterinário, ele disse, Léo, aquela carne sangrando não é sangue, é mioglobina. Eu falei, glória a Deus, vou falar isso para as mulheres e para os homens Nutella, que não gostam de carne mal passada, né? Não é carne sangrando, é carne com muita mioglobina, vou falar isso. Então, fique tranquilo, se esse texto é válido para nós podemos comer tranquilamente uma carninha mal passada. Tá? Inclusive você me chama para comer na sua casa, tá bom? Mas, resumindo, esse texto é válido para nós hoje? Não, irmãos. Foi algo específico, sabe por quê? Porque talvez você lembrou de que Paulo escreveu para os coríntios, de que eles podiam comer carnes sacrificadas a ídolos, desde que não escandalizassem o irmão, lembra? É o mesmo princípio aqui. Tiago está dizendo para eles não comerem, para eles não escandalizarem os irmãos. Era algo específico. Para os coríntios, Paulo diz, vocês podem comer, desde que não escandalizem os irmãos também. Se escandaliza, como escandalizava os judeus, então não comam. Então era algo específico. Hoje nós não temos mais templos onde as pessoas praticam relações para adorarem a um Deus. Não tem mais. Mas o princípio por detrás ainda é válido. Precisamos cuidar do nosso irmão, para não escandalizar sua mente, para não escandalizar sua consciência, ainda que seja algo lícito, ainda que seja algo que não é pecado, mas que se escandaliza o meu irmão, eu preciso cuidar. E também cuidar de práticas culturais que me levam para longe de Deus. Esse é o ponto que eles deviam evitar também. Imoralidade sexual, comidas sacrificadas a ídolos, é evitar os ambientes, evitar todo aquele sistema que poderiam levá-los para longe de Deus. Talvez se fosse hoje, para nós, Tiago escreveria, e o concílio, se abstenham do carnaval, provavelmente. Mas, o princípio por detrás é válido, entende? Era algo específico para eles ali, se fosse para nós, não faz nenhum sentido. Nós não adoramos milhões de deuses.
mas o princípio continua valendo. Então, essa foi a decisão do concílio para aquelas igrejas. Se abstenham dessas coisas para vocês poderem conviver bem com os judeus e ficarem longe da idolatria. E agora, nós veremos o efeito do concílio, do versículo 30 ao versículo 35. E diz o texto assim: os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. E Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz os que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, até aqui. Esse é o efeito do concílio. E qual é o efeito do concílio? Não poderia ser outro. Os irmãos gentios ficaram alegres, ficaram aliviados. Diz o texto anteriormente que a mente deles estava transtornada. Transtornada, claro, as pessoas estavam dizendo que eles não eram salvos. Eles precisavam fazer coisas para ser salvos. E agora vem esses irmãos com uma carta e dizem: olha, não precisa de nada disso. Só façam essas coisinhas aqui para o bem da comunhão, mas não é para a salvação. É para o bem da igreja, para o bem da comunidade, para o bem da comunhão com os irmãos. E aí eles ficam alegres, ficam muito animados com o consolo recebido. E o versículo 32 diz que Judas e Silas, que eram também profetas, olha o texto, fizeram o quê? Consolaram os irmãos, com muitos conselhos os fortaleceram. Eram profetas, ficaram revelando as coisas? Não. Ficaram profetizando as coisas? Não. Ficaram consolando os irmãos, dando conselhos, fortalecendo eles. Já vimos sobre o ofício dos profetas em Atos. Vimos que eles tinham um papel de interpretar e pregar a palavra de Deus, encorajar as pessoas e de maneira muito específica em eventos bem pontuais, de prever algo futuro. E como eu já falei, naquele tempo eles não tinham as escrituras de maneira completa, e talvez por isso que esse ofício era muito comum na igreja apostólica, mas o principal desse ofício não era predizer o futuro, era anunciar a palavra de Deus, consolar, aconselhar os irmãos. E diz o texto que Paulo, Judas, Silas, Barnabé ficaram ali, depois só Judas vai embora, e eles ficam ali ainda pregando por muito tempo na igreja de Antioquia. Que igreja abençoada, você imagina? Paulo e Barnabé, muitos anos pregando para aquela igreja. Então, meu irmão, esse foi o nosso texto, a explicação desse texto. Vimos o motivo do concílio, que era que alguns judeus convertidos queriam obrigar os cristãos a se circuncidarem, a obedecerem à lei de Moisés para serem salvos. Depois vimos que a igreja e os líderes se reuniram, e Pedro, Paulo e Barnabé e Tiago fazem as suas argumentações defendendo que os gentios deveriam entrar na comunidade da aliança. Depois vimos a resolução deles, dizendo que eles deveriam se abster de 4 coisas, que nós já vimos. E por último, o efeito do concílio, que foi alegria para aqueles irmãos que receberam essa resposta. Mas agora, o que esse texto pode ensinar para as nossas vidas? O que esse texto pode ensinar para nós como igreja, ou para mim, como um indivíduo, como um filho de Deus? E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que o Evangelho, ele reconcilia o homem com Deus e o homem com o seu próximo. Geralmente a gente só foca que o Evangelho reconcilia o homem com Deus, mas também um dos propósitos do Evangelho é reconciliar o homem com o seu próximo. Nesse texto nós estamos vendo um muro da separação que estava caindo. Um muro gigantesco de séculos, de milênios entre judeus e gentios. Sabemos que Deus tirou o povo de Israel do Egito e deu a eles uma lei, e deu a eles uma terra, e eles não deveriam se associar aos outros povos, para que não caíssem em idolatria, mas que eles deveriam ser luz para as nações, por meio da obediência da lei, por meio da prática da lei, eles deveriam abençoar os outros povos,
não eram para se fechar neles, ficarem no seu próprio umbigo, mas foi justamente o contrário que aconteceu. Os judeus começaram, não todos, mas boa parte, se nós lermos o Antigo Testamento, a olharem para os gentios com olhos de condescendência, de soberba. E chegando ao ponto, nós vemos lá em Atos capítulo 10 e 11, de que o judeu nem entrava na casa de um gentio. Ele nem entrava porque considerava imundo, considerava impuro. Era algo terrível, irmãos. A gente não tem algo paralelo para a gente poder entender isso. E esse texto está nos mostrando que agora esses dois grupos, tão distintos, tão separados por uma barreira que durava milênios, agora estão se unindo em um só povo. O ensinamento disso é claro. O Evangelho não reconcilia apenas o homem com Deus, mas o homem com o seu próximo. E é por isso que vemos tanta ênfase na Bíblia para amarmos o nosso irmão. 1 João 3,16, é um texto bom para a gente decorar, né? A gente decora João 3,16, mas 1 João 3,16 diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E o que fazemos agora, João? Portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, vou repetir. Portanto, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Sabe o que João está falando? Se preciso for, eu preciso morrer pelo meu irmão. Não sei o que estou falando. É João, é a Bíblia. Cristo nos comprou para que fôssemos um só corpo, para que vivêssemos unidos. Portanto, a minha aplicação aqui é reflexiva. Se o Evangelho vem para me reconciliar com meu irmão, com meu próximo, tem algo que está quebrando a tua comunhão com algum irmão teu? Tem algo que está impedindo a tua comunhão com o teu irmão? Talvez seja um rancor guardado. Talvez o irmão tenha pisado no teu calo e você, ou falado algo que você não gosta, e você está remoendo isso. Sabe o que a Bíblia diz? Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Ou talvez você não vai com a cara de um irmão, que é terrível. Terrível. Talvez porque ele tem uma opinião diferente da sua, um entendimento diferente do seu. Sabe o que Jesus diz? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. A régua é alta. Ou talvez seja um relacionamento quebrado. Você tem um relacionamento quebrado com o irmão aqui da igreja. Não resolvido. Sabe o que Jesus diz? Se você estiver trazendo a tua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. É isso que Jesus diz. Tem mágoa? Perdoe. Tem dificuldade de amar? Não vai com a cara? Ame. Tem um relacionamento quebrado? Resolva. O Evangelho nos reconcilia uns com os outros, ou pelo menos deveria. Ou pelo menos deveria. Então, esse é o primeiro ensinamento do texto e é a primeira aplicação. Tem problema, meu irmão? Vai resolver. É isso que Jesus nos pede. É isso que esse texto nos ensina. Somos um só corpo. Somos um. O Evangelho nos reconcilia. E agora, o segundo ensinamento é que nós precisamos cuidar para não atrapalhar a unidade da igreja. Esses irmãos aqui, que foram até Antioquia para falar que eles deveriam guardar a lei, que os gentios deveriam guardar a lei, estavam atrapalhando a unidade da igreja. Veja, não foram os irmãos do versículo 5, que no versículo 5, os irmãos que defendiam essa visão, falaram no lugar certo, na assembleia, no concílio. Eles não atrapalharam a unidade da igreja. Quem atrapalhou foram os irmãos que saíram das regiões da Judéia para irem até a Síria, ao norte de Israel, para falar que eles deveriam guardar a lei, para serem salvos, sem autorização nenhuma. Eles atrapalharam a unidade da igreja, porque eles expuseram a sua opinião, falaram do que não deveriam para as pessoas erradas, no momento errado e com a motivação errada.
E isso nos ensina que nós podemos ter um coração muito bem, com muitas boas intenções, mas ainda assim atrapalharmos a unidade da igreja. Esse texto é um alerta para nós. Por isso que a minha aplicação nesse ponto também é reflexiva. Será que eu tenho atrapalhado a unidade da igreja? O problema em si não são pensamentos diferentes. É claro que um pensamento pode ser problemático, mas ele deve ser considerado e levado para as pessoas certas. O problema maior é para quem falamos e com qual intenção falamos. Esse é o problema maior. Então precisamos cuidar com as nossas palavras e cuidar para quem falamos. Esse texto nos ensina que existe um lugar e existem pessoas para que as considerações sejam levadas, os líderes da igreja ou numa assembleia. Então cuidado, irmãos, cuidado com críticas feitas para as pessoas erradas. Você pode estar atrapalhando a unidade da igreja. Cuidado com as críticas que são feitas e ficam pelos corredores, mas não são feitas para os líderes da igreja. Você está atrapalhando a unidade da igreja. Críticas são muito boas e muito bem-vindas, mas feitas no lugar certo, na hora certa e para a pessoa certa. Como eu já disse aqui, em Gálatas 5, quando Paulo vai listar as obras da carne, ele coloca divisões e facções no mesmo patamar de orgia, de bebedeira, de imoralidade sexual. Então, às vezes, ao fazer uma fofoquinha, o meu pecado é tão grave quanto o adultério. Ao fazer uma crítica no lugar errado, na hora errada, para a pessoa errada, eu estou sendo pior do que alguém que enche a cara e cai no chão. Então, esse texto nos ensina lugar e pessoas para quem nós levamos as nossas críticas, as nossas ideias, as nossas reflexões sobre a igreja. Então, será que você, eu, temos atrapalhado a unidade da igreja? Podemos falhar, irmãos, faz parte, mas não podemos continuar no erro. Nós somos um em Cristo, somos uma família. Nós não deveríamos ter receios de ouvirmos críticas, de crescermos juntos e nem de falarmos as críticas, porque as críticas são boas, com a motivação certa, feitas em amor. Porque nós não somos perfeitos, há pecado no nosso meio, somos falhos. A crítica é boa para nos fazer crescer, para nos fazer ensinar, mas para as pessoas certas e no lugar certo. Então, fica uma reflexão, será que eu tenho atrapalhado a unidade da igreja? Por último, eu queria terminar com o versículo 11. Quando Pedro, ele diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Irmãos, esse texto nos ensina algo maravilhoso. Somos aceitos por Deus somente pela fé. Mas ele também nos ensina algo preocupante. Nosso coração é enganoso e podemos adicionar coisas à fé para achar que somos aceitos diante de Deus. Nós podemos estar adicionando sim. Não é só um erro dos fariseus, é um erro meu, é um erro nosso. Que nós caímos de vez em sempre. De vez em sempre. E pode ser fácil falar, não, Léo, não, mas eu creio que a salvação é só pela fé. Mas será que realmente cremos no coração? Será? Porque o nosso coração é enganoso, irmãos. E às vezes nós não estamos crendo que somos salvos somente pela fé. Quer ver? Como você tem andado? Talvez a sua vida espiritual seja uma montanha russa. Quando você está bem, está orando, está lendo a Bíblia, aí você acha que Deus está feliz, e você está nas alturas, vem um tropeço, aí você cai, acha que Deus está bravo, acha que Deus está irado com você, e aí você fica numa depressão espiritual. Sabe o que é isso? Falta de crer que somente a fé é suficiente para a minha posição diante de Deus.
Um coração cheio de orgulho também reflete um coração que não crê que somente a fé é suficiente diante de Deus. Como que nós olhamos para o irmão quando o irmão cai? Com o nariz empinado? Como nós olhamos para os novos convertidos, para as pessoas? Não, porque eu tenho 58 anos de igreja. Ou porque eu sou isso, eu fiz aquilo. Às vezes isso é reflexo de um coração que não crê somente na fé. Não crê que somente a fé é suficiente para a nossa posição diante de Deus. No fundo, achamos que precisamos de fé e mais alguma coisa. Eu lembro de ouvir uma vez uma senhora crente, muito idosa, dizendo assim, que ela merecia a bênção de Deus, porque ela era dizimista, fiel, nunca faltou num culto. O que é isso? Quando eu olho para a minha vida, eu também penso isso às vezes. Que se eu estou bem, Deus está feliz comigo. Vamos lá. As dúvidas sobre a tua salvação sempre estão na sua mente. Você não consegue ter segurança da salvação, provavelmente é porque você crê que precisa da fé e mais alguma coisa. Você precisa fazer algo para ficar bem com a sua própria consciência diante de Deus. O que é isso? Um coração que não crê que somente a fé salva. E aí vivemos uma vida pobre, medíocre espiritualmente. E aí nós servimos na igreja, para quê? Para Deus olhar para a gente diferente. E aí nós ajudamos a pessoa mais pobre, para quê? Porque a gente acha que Deus vai tratar a gente diferente. E aí quando tropeçamos a gente acha que Deus nos ama menos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o amor de Deus não muda se você é um filho dele. O amor de Deus não aumenta se você está bem, e nem diminui se você está mal. Porque o amor de Deus está baseado nos méritos de Jesus. Nos méritos de Jesus. Talvez você viva tentando compensar os seus erros diante de Deus. Ou talvez você viva cheio de orgulho, por achar que Deus tem que te ouvir, tem que te abençoar. Ou talvez você viva com medo, de que um dia pode perder a segurança em Cristo. Você não pode. Isso é uma vida que não crê que somente a fé nos torna justos diante de Deus. Então a minha aplicação nessa conclusão é: lembre-se de que a nossa posição diante de Deus não pode ser mudada. Se você é um filho dele, você está seguro nas mãos dele, não por causa daquilo que você faz ou porque deixa de fazer, mas por causa da graça de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez por você, por mim. Ele pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele viveu a vida perfeita que deveríamos viver. Não adianta confiarmos nas nossas obras, porque as nossas obras, segundo Isaías, são como trapos de imundícia diante de Deus. As nossas melhores obras. As nossas melhores obras são manchadas pelo pecado e nunca serão suficientes para merecer nada diante de Deus. Então, descanse na graça do Senhor Jesus. Exerça a fé somente no nosso bendito Salvador. Não deposite a fé nas suas obras. Não deposite a fé no seu desempenho, na sua vida de oração, na sua leitura da Bíblia, na sua vida devocional, ou nos seus erros, ou no seu tempo de igreja. Não deposite a sua fé nisso, deposite a sua fé somente em Jesus. E uma vez que já depositamos a nossa fé em Jesus, Ele jamais nos deixará. Ele jamais nos abandonará. A nossa posição diante de Deus jamais mudará. É isso que esse texto nos ensina. É isso que esse texto nos ensina. Somente a fé em Jesus é suficiente para a nossa salvação. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu queria convidar você a se colocar de pé agora, para a gente cantar. Uma música que diz que nós nos lembraremos sempre da aliança. Que aliança? Da aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário.
da aliança que nos diz que tudo pago está, da aliança que diz que Deus nos levará seguro para casa, porque uma vez que corremos aos pés de Jesus, Ele jamais nos lançará fora.